Meus irmãos, a propósito do aniversário da nossa igreja, que acontece esse mês, na verdade, semana passada, domingo passado, foi o exato dia em que nós celebramos o aniversário da nossa igreja, nós propusemos essa nova série de mensagens, cujo título é Raízes. E a propósito do nosso aniversário, exatamente porque é uma boa ocasião para nós pensarmos onde estão firmadas as nossas raízes. Ou seja, quais são aqueles elementos fundamentais que mantêm a igreja de Cristo de pé, que nos mantém fiéis ao Senhor, que nos mantém firmes no nosso propósito. E como nós falamos semana passada, nossa igreja chegou aqui às custas do trabalho de muitos irmãos que dedicaram sua vida, seu trabalho, seus dons, seus talentos, seus recursos, para que essa igreja fosse estabelecida e para que ela chegasse até o dia de hoje. E nós estamos felizes por isso, porque hoje nós podemos participar dessa família da fé, podemos levar avante o trabalho que nos foi legado, mas precisamos de fato avaliar se as nossas raízes estão firmadas mesmo naquilo que vai nos fazer ser uma igreja fiel ao Senhor. Porque somente aquela igreja que for fiel ao Senhor será usada pelo Senhor. Somente aquela igreja que for fiel ao Senhor poderá ser útil, poderá fazer diferença onde ela está plantada. E somente aqueles discípulos que são fiéis do Senhor Jesus Cristo podem constituir uma igreja fiel e uma igreja saudável. Então nós propusemos pensar em 4 temas. Então começamos há 15 dias atrás, semana passada nós tivemos o DIP, um intervalo, e vamos até, se Deus permitir, até o primeiro domingo de julho. E semana passada nós falamos sobre as profundas alegrias da salvação, que é onde devem estar firmadas as nossas raízes. Como nós dissemos, muitas vezes nós nos firmamos em coisas muito passageiras, muito efêmeras, e por isso não somos capazes de desfrutar as verdadeiras alegrias. Hoje nós vamos falar sobre vidas próximas. O segundo aspecto desse tema da nossa série de mensagens diz respeito à unidade da igreja. Eu sei, esse é um tema batido, do qual nós já ouvimos falar muitas vezes. Mas esse é um tema que não pode escapar da nossa reflexão, porque nós vivemos dias onde cada vez menos temos uma vida como uma comunidade, conforme o Senhor nos ensina na sua palavra que devemos ter. Não é à toa que na Bíblia nós encontramos muitas metáforas para definir a igreja, e todas elas apontam para a sua unidade. E nós vamos falar de algumas dessas metáforas aqui hoje. Então, o nosso tema hoje é comunhão ou unidade. E eu fiz questão de usar essas 2 palavras porque às vezes nós cometemos o erro de achar que comunhão é simplesmente um aspecto social da vida da igreja. Então eu já ouvi muito, né? Em outros lugares, aqui não se costuma reclamar disso. Mas já ouvi muito reclamações de essa igreja não tem comunhão, ou seja, o povo não se encontra, o povo não se vê, não tem festa, não tem almoço comunitário, não tem café comunitário. Mas comunhão não é isso, irmãos. Por isso que eu também quis usar aqui a palavra unidade. Porque a nossa comunhão não é um exercício social, é um relacionamento espiritual, é uma interdependência que foi estabelecida pelo cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. E Jesus deliberadamente nos fez interdependentes quando Ele distribuiu entre nós diferentes dons, e Ele não deu a ninguém todos os dons, para assim deixar claro que você, como um discípulo, nunca será completo sozinho, que você precisa do outro, e o outro precisa de você. Isso é unidade. Nossa vida é una. Nós estamos debaixo do mesmo cabeça, nós somos membros do mesmo corpo.
embora com diferentes dons, diferentes funções, servimos ao mesmo Senhor. Temos o mesmo Espírito, a mesma esperança, a mesma fé. Por isso é que Paulo adverte com firmeza a igreja de Corinto, quando ele fica sabendo que naquela igreja havia divisões. Porque na igreja de Cristo não pode haver divisões. E enquanto elas existem, elas precisam ser combatidas, elas precisam ser reprimidas, elas precisam ser resistidas, e nós precisamos agir contra elas. Na verdade, irmãos, nós não podemos subestimar a importância da comunhão. E nós nem podemos superestimar, ou seja, por mais que falemos e analisemos a comunhão, a unidade que há entre nós em Cristo, nossa análise sempre será incompleta diante da grandeza do que significa a nossa unidade e diante da necessidade dela para a nossa vida. Por isso eu separei aqui 3 textos, que não são os textos que a gente vai meditar, mas apenas para ilustrar a importância da nossa unidade. Jesus disse em João 13, 34 e 35, João registrou: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, a nossa identidade cristã está ligada aos nossos relacionamentos. Tem um livro antigo, eu nem sei se ainda é publicado, foi escrito por Francis Schaeffer. Francis Schaeffer foi um pensador americano que se radicou lá nos Estados Unidos, tem vários livros dele, muito bons, muito importantes. É verdade, leituras às vezes pesadas para quem não tem o hábito de ler. E ele escreveu um livretinho que se chama O Manifesto Cristão. E ele escreveu exatamente para se contrapor àquele outro manifesto. Conhece o outro manifesto? O Manifesto Comunista. Né? E no Manifesto Cristão, ele analisa sobretudo estes 2 textos a que eu vou me referir aqui. Qual é o distintivo? Qual é a marca? Qual é o diferencial? O que faz alguém que se chama cristão ser de fato identificado como um cristão? E ele diz que a marca sobreexcelente do cristão é o amor. E não foi ele que inventou isso, quem falou isso foi Jesus. Por isso, junto aqui o 2º texto, na oração que Jesus fez, a chamada oração sacerdotal, Jesus ora ao Pai, e Jesus diz assim: não rogo somente por estes, os discípulos ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Olha que bênção, Jesus orou por você, orou por mim. Por intermédio deles, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu acho que aqui Jesus pegou pesado. E ele complicou. Uma coisa é você querer ser identificado como um discípulo, e para isso você precisa amar. Outra coisa é você saber que a sua unidade com o seu irmão é quem vai autenticar a sua identidade cristã e quem vai autenticar o ministério de Jesus. É isso que Jesus está falando. Eu oro para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por isso é que eu disse, nós não podemos superestimar. A unidade cristã é muito mais importante do que tudo que eu vou dizer aqui nessa mensagem de hoje. E o propósito da mensagem é exatamente levar você a refletir e a tomar atitudes para que a sua vida cumpra o chamado de Jesus. E para que as pessoas, olhando para nós, a comunidade que se chama a Igreja de Cristo, creia em Jesus. Creia que Ele foi enviado pelo Pai.
Por isso João, que foi quem também registrou esse texto, diz lá na sua carta: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. João capturou, não é, o peso da palavra de Jesus. E João traduziu aqui em prática. E é claro, João está combatendo uma coisa que é muito mais comum do que a gente gostaria de admitir. Pessoas que professam grande fé e grande amor pelo Senhor, mas que ao mesmo tempo mantêm no seu coração ressentimento, mágoa, ódio. Quando vê alguém cruzando um lado da rua, atravessa para o outro lado, não cumprimenta o outro, não fala com o outro, não se dirige ao outro, matou o outro no seu coração. Eu acho que Jesus, ou João, nos deixou aqui numa situação meio delicada, né? Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. O amor por Deus é provado no amor pelo outro, no amor uns pelos outros. Mas nós às vezes preferimos as coisas etéreas, né? Amar a Deus, essa ideia, né? Ter uma ideia é mais fácil do que amar alguém. Amar alguém que está tão distante que você sequer pode ver, é mais fácil do que amar aquela pessoa que pisou no seu calo hoje, ou ontem, ou vai pisar amanhã, se não pisou ainda. Então João está dizendo algo muito sério. Bom, vamos para o texto. Deus colocou no meu coração, irmãos, um texto difícil. Eu já falei para vocês que quando um pregador quer ficar famoso, ele fala que o texto é difícil. Depois ele explica o texto e o povo fica, oh! Mas não é nada disso, tá? É porque é um texto que tem tanta profundidade e tantos conteúdos que a gente podia ficar aqui algumas semanas estudando. Quando eu fui estudar esse texto, eu peguei o comentário do Martin Lloyd Jones. Os irmãos sabem que Martin Lloyd Jones foi um grande pregador inglês, do qual eu gosto muito, né, que pregou na primeira metade do século XX. Só nesse texto que nós vamos ler, se não me engano, ele pregou uns 15 sermões. Cada sermão durando cerca de 50 minutos. Se você pegar o livro de comentários dele, só comentando esse texto deve dar aí mais ou menos umas 150 páginas. Então, obviamente, eu vou apenas tocar em alguns pontos do texto e quero convidar você a me acompanhar e depois a gente vai pensar em algumas implicações que eu pretendo que sejam bem práticas para a nossa vida. E o texto está lá em Efésios, capítulo 2. A partir do versículo 11, Efésios, capítulo 2, versículo 11, até o versículo 22. Paulo diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz,
destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Para a gente entender esse texto, a gente precisa voltar lá no começo do capítulo 2. Na verdade, a gente precisava voltar no começo do capítulo 1, mas eu vou me ater aqui ao começo do capítulo 2, onde o apóstolo Paulo fala da obra regeneradora que Deus faz na nossa vida, através de Jesus Cristo. E é ali que Paulo começa. No capítulo 1 ele fala da eleição, ele fala das bênçãos que nós temos em Cristo, e aqui no capítulo 2 ele começa a falar efetivamente do que Deus fez. E ele começa dizendo que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. De maneira bem simples, né? Se é que dá para ser simples, considerando esse texto do apóstolo Paulo, nós só podemos ser o que Deus quer que nós sejamos depois que nós recebemos a vida que Ele dá. E é aqui que começa o problema, porque tem muita gente tentando ser o que Deus quer, sem ter recebido a vida que Ele dá, e aí não funciona. Aí pode funcionar por uns dias, aí pode dar certo por uma semana, por um mês, por um ano, mas depois não dá certo mais, porque é a obra de Deus em nós que nos capacita para ser o que Deus quer que nós sejamos. Em outras palavras, de nós mesmos, nós não temos nada para oferecer ao Senhor, de nós mesmos nós somos incapazes de chegar perto do que Deus quer para nós. Então a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa de Cristo. Você precisa se entregar a Cristo. Você precisa de uma nova vida em Cristo. Você precisa receber esta regeneração, esta ressurreição espiritual, porque aqueles que não têm Cristo estão mortos. Tudo bem, né? Você está pensando assim, mas eu estou respirando. eu já fiz aqui algumas vezes a definição de morte, né? A palavra morte, tecnicamente ela significa separação, certo? Quando uma pessoa morre, houve uma separação entre a sua parte material, o seu corpo, e a sua parte espiritual, o seu espírito. Essa separação fez o indivíduo morrer. Isso é o que a gente chama de morte física, é a morte com a qual a gente está bem habituado, certo? Existe um outro nível de morte, que é a morte eterna, que é a condenação eterna, que é aquilo que vai acontecer quando Jesus Cristo voltar, com aqueles que não creram nele, que não seguiram a ele, serão separados de Deus para sempre. Ora, se Deus é a vida, e as pessoas são separadas de Deus para sempre, elas estão mortas. E existe uma outra categoria de morte, que a gente chama de morte espiritual, que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Adão desobedeceu a Deus, e Deus lhe havia dito, no dia em que você comer, você morrerá. E Adão morreu, naquele dia, porque Deus o expulsou da sua presença. Então a morte espiritual é separação de Deus. Paulo diz na carta aos Romanos, que por causa de Adão, a morte entrou no mundo, e a morte passou a todos os homens. Então todo homem nasce separado de Deus, nasce morto espiritualmente. É disso que Paulo está falando.
Somente Cristo pode pegar aquele sujeito que está separado de Deus e levá-lo de volta à presença de Deus, e isso significa dar vida, porque Deus é a vida. Cristo nos leva a Deus, e Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E quando ele pega o pecador e leva ele ao autor da vida, esse pecador tem vida, e aí quando ele tem vida, ele começa a trilhar os caminhos de Deus. Por isso, se ainda você não crê em Cristo como seu Salvador, essa é a sua primeira necessidade. Crer nele, entregar-se a ele, confiar nele. Porque tudo que Deus exige de nós, é Ele mesmo quem nos capacita a fazer. Como aquela ilustração também que eu já usei aqui várias vezes, né? Quando o filho vai comprar um presente para o pai, e ele pede para o pai o dinheiro para comprar o presente. Não é? Então o filho pega o dinheiro do pai, vai lá, compra o presente para o pai, e vem e traz o presente para o pai, e o pai fica feliz por ter ganhado um presente que foi comprado com o seu dinheiro que ele deu para o seu filho. É isso que Deus faz. Nós estamos mortos, Ele nos dá vida. E ao nos dar a vida, Ele dá tudo mais que nós precisamos para agradá-lo. Por isso, Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, ele diz assim, antes que possa haver unidade entre os homens, tem que haver uma mudança radical neles. Tem que haver uma mudança na própria constituição deles. O que precisa ser mudado em cada um de nós, no que somos por natureza, são nossos preconceitos fundamentais. Não o que fazemos à superfície para favorecer negócios ou aparências, mas o que realmente somos. O que realmente cremos nas profundezas de nosso ser. Enquanto isso não for posto em ordem, será ocioso e uma pura perda de tempo falar de unidade. Entendeu? Para ter unidade precisa mudar por dentro. Unidade não diz respeito a coisas exteriores. A gente pode até manter relacionamentos por interesses, como ele diz aqui, por causa do negócio, por causa de algum ganho que eu vou ter, porque você é gente boa, porque ser seu amigo pode me garantir algum lucro lá na frente. Nós fazemos isso o tempo inteiro, né? Nos nossos negócios. Mas na vida espiritual não é assim que funciona. Nós precisamos ser mudados por dentro. Senão não tem unidade. Senão só tem ajuntamento. E nós podemos estar juntos e completamente separados. Nós podemos cantar louvores a Deus aqui como um coro de vozes perfeitas, numa sincronia perfeita, mas ainda assim não termos nenhuma unidade. Porque nós simplesmente aprendemos a técnica, mas o nosso coração continua o mesmo. Então todas as vezes que você vem aqui e você canta, mas você canta pensando só em você mesmo, você está cometendo um pecado contra Deus. Porque a adoração, para ser verdadeira, ela precisa ser a adoração do povo, da unidade, do corpo, da igreja. Portanto, chegamos no texto. O texto começa com portanto, né? E você já sabe. Você sabe que você não pode ler um texto que começa com portanto sem levar em conta o que vem antes. Por isso eu expliquei o que vem antes, não é? Ou seja, o que vem antes é tudo que vai acontecer daqui para frente é o resultado daquilo que Deus fez ao te dar vida. Se você não tem vida, esse portanto é impossível. Você não poderá alcançar a vida que Deus quer, se antes você não tiver a vida que Ele dá.
Por isso o nosso tema é vidas próximas. E o primeiro aspecto que eu quero destacar aqui é que nossas vidas são próximas através da cruz de Cristo. Essa é uma verdade, irmãos, que a gente não pode perder de vista. O apóstolo Paulo, nessa sessão que a gente leu, está falando de uma divisão que havia no mundo de então, gentios e não gentios. Gentios e judeus, né? Judeus e não judeus. Que confusão que eu fiz agora, né? Apaga tudo. Judeus e não judeus, ou gentios, né? Essa era a grande divisão. Os judeus eram o povo de Deus, receberam as promessas, receberam as alianças, receberam os profetas, receberam a Escritura, tinham a graça das promessas de Deus, de que através deles Deus abençoaria todas as famílias da terra. E os judeus cometeram um erro primário. Eles pensaram que tudo que Deus tinha dado para eles era só para eles. Curiosamente, os crentes de hoje cometem o mesmo erro, né? Deus te abençoa e você acha que é só para você. Deus te cuida de você e você acha que é só para você. Mas enfim, os judeus cometeram esse erro. E o apóstolo Paulo agora então está falando para uma igreja mais acentuadamente gentílica, em que os crentes gentios de alguma maneira eram desprezados pelos crentes judeus. E o apóstolo Paulo então começa dizendo: irmãos, vocês não podem se dividir assim. Porque em Cristo Jesus, aqueles que estavam separados foram reunidos. E aí, então, ele diz, no versículo 13, Paulo gosta dessa expressão, né? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, algumas implicações disso aqui. A primeira delas é que nossa unidade, irmãos, não é afinidade social. Nossa unidade é resultado da nossa regeneração. É porque todos nós estamos vivos com a vida que Deus dá. Então, se nós estamos vivos com a vida que Deus dá, nós partilhamos da mesma graça, da mesma esperança, do mesmo Espírito, da mesma fé. E assim nós podemos caminhar juntos. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Vocês antes viviam separados. Os gentios estavam perdidos. Eles não tinham promessa, eles não tinham aliança. Eles viviam sem Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês foram ajuntados. Existe um movimento muito forte hoje, que é o chamado movimento dos desigrejados, né? Você já ouviu falar? Tem livro sobre isso? Tem? Isso virou uma modinha aí, né? Como se fosse possível ser um discípulo de Jesus sem fazer parte da igreja. Isso é uma impossibilidade, irmãos. Existe uma confusão entre a igreja institucional e a igreja de Jesus Cristo, é verdade. Existem muitos erros na igreja institucional, na igreja organização, porque a igreja é feita por homens e nós homens somos falhos. Nós fazemos escolhas erradas, nós tomamos decisões erradas, mas isso não invalida o fato de que a igreja foi fundada por Cristo e aqueles a quem Ele chama, Ele une a sua igreja. Portanto, fazer parte dessa unidade não é uma opção pessoal, é uma necessidade espiritual. E é, notadamente, o resultado da vida que Cristo deu. Os nossos antigos pais diziam, Calvino o reafirmou, que a igreja é a mãe dos fiéis, que fora da igreja não há salvação. E é verdade. Quem não está ligado ao corpo de Cristo visível, que é a sua igreja, não pode estar ligado ao seu corpo invisível. Porque quando Cristo deu vida para você, Ele uniu você a outras pessoas. E Ele disse, você precisa delas, elas precisam de você. Vocês foram ajuntados, vocês foram reunidos. Então nós precisamos entender que essa unidade
é feita sob a cruz de Cristo. E quem rejeita a unidade, rejeita o próprio Cristo. Veja bem, é simples o raciocínio, né? Se Cristo morreu por sua igreja, o seu povo, se Cristo une aqueles que Ele chama na sua igreja, aquele que rejeita a Cristo, rejeita o cabeça da igreja. Ninguém pode amar o noivo que é Cristo, se não amar a noiva que é a igreja. E é claro, irmãos, a noiva somos nós, né? E nós temos defeitos. Por isso é que Cristo está nos aperfeiçoando, diz Paulo na mesma carta aos Efésios, no capítulo 5. Então você, que recebeu vida em Cristo, precisa entender a beleza e a grandeza da igreja, porque ela é o resultado da obra de Cristo. Essa unidade é o resultado da obra de Cristo. Assim como Cristo ajuntou gentios e judeus, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, Ele também nos ajuntou. Segundo aspecto dessa proximidade é que as nossas vidas são próximas e entre nós não pode haver inimizades. É interessante, né, que esse é um pecado que a gente fala pouco dele. Mas quem dá lugar a inimizades está trabalhando na contramão da obra de Jesus. Olha o que Paulo diz, no verso 16. Ele vem falando que Cristo nos reconciliou e, através da obra de Cristo, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aqui Paulo está usando o exemplo, no versículo anterior, versículo 14, ele fala dessa barreira de separação que havia entre judeus e gentios. Alguns dizem que essa barreira era simbolizada mais nitidamente por um muro que havia dentro do templo de Jerusalém. Então, você sabe que o templo era uma grande construção, que tinha mais ou menos 400 metros de comprimento por 300 metros de largura, e no meio desse pátio todo ficava o lugar sagrado, o templo. No templo propriamente dito, somente judeus podiam entrar. Ninguém mais podia entrar. Ao redor do templo tinha uma muretinha, baixinha, mais ou menos meio metro, 60 centímetros. E nessa mureta estava escrito em grego e em latim que qualquer não-judeu que ultrapassasse essa barreira seria com justiça condenado à morte. E tinha essa mureta lá porque o resto do pátio era público. O templo era uma maravilha, sabe? O templo era mais ou menos como um ponto turístico hoje. Vinha gente do mundo inteiro para ver o templo. Lembra que Paulo foi preso lá em Jerusalém, sob a acusação de ter introduzido um gentio no pátio do templo. Ou seja, ter introduzido um gentio a ultrapassar essa mureta. E por causa disso eles queriam matar Paulo. Então é provável que Paulo está falando dessa mureta, como um símbolo de todas as ordenanças, de todas as regras dietéticas, de todas as regras cerimoniais que os judeus precisavam observar para se aproximar de Deus. E agora Paulo pega essa barreira, que ele chama de inimizade, porque ela impedia o relacionamento entre os povos, e ele diz, olha, essa barreira foi derrubada, Deus a destruiu através da cruz. Através de Jesus todo mundo tem acesso livre a Deus. Então se você
é um discípulo de Jesus e você é um construtor de barreiras e não de pontes, você está agindo contra a obra de Cristo, contra o que Cristo fez. Cristo morreu na cruz para juntar e você trabalha para separar. E é claro, o argumento aqui do maior para o menor. Por que eu coloquei isso aqui? Presta atenção. Nós fazemos pouca ideia do que significava a diferença entre um judeu e um gentio. Porque nós brasileiros somos muito abertos, né, para o estrangeiro. Aliás, brasileiro adora estrangeiro. Só de falar que é estrangeiro, a gente já fica babando, já fica, né, cercando e tal. Mas isso não é muito comum, isso é comum aqui no Brasil, né? Em geral, existe um sentimento muito xenofóbico fora do Brasil, né? Mas no Brasil é assim. Entre judeus e gentios havia uma inimizade irreconciliável. Porque os judeus se sentiam donos de Deus. E se sentiam no direito de excluir os gentios, de rejeitar os gentios, de colocar os gentios para fora. E agora vem Paulo e diz: irmãos, Jesus Cristo pegou os gentios e pegou os judeus e fez um só povo. Como é que Deus, através de Jesus, junta dois povos tão opostos? E nós aqui resistimos ao chamado de Deus para andarmos juntos. Por isso é que, se Deus uniu aquilo que do ponto de vista humano era impossível ser unido, muito mais o Senhor quer nos unir, apesar das nossas pequenas diferenças, apesar das nossas pequenas discordâncias e até desavenças. E nós, irmãos, muitas vezes não paramos para pensar na dimensão da gravidade que é você se opor à unidade da igreja. Então eu trouxe um texto aqui para te lembrar. Paulo escrevendo aos Coríntios, mesma igreja que estava cheia de divisão. Paulo diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O que é destruir o santuário? É destruir a unidade, é cindir, é rachar, é dividir o corpo de Cristo. Paulo está fazendo uma advertência muito séria aos coríntios. Muito mais séria do que às vezes a gente imagina. Porque nós nos esquecemos que a nossa unidade é produzida por Cristo. Nós achamos que podemos nos dividir de qualquer jeito, por qualquer razão, e vai ficar tudo do mesmo jeito de sempre. Isso não é verdade. Terceiro, e agora a gente vai entrar em algumas metáforas que o apóstolo Paulo usa aqui. Nossas vidas são próximas porque em Cristo nós nos tornamos concidadãos. Nós passamos a pertencer a uma nova unidade nacional. Nós passamos a pertencer a uma pátria comum. E aí Paulo diz, lá no versículo 19 do texto que nós lemos: assim, por causa do que Cristo fez, porque Jesus Cristo ajuntou, porque na cruz de Cristo a barreira de separação foi quebrada, porque Jesus Cristo destruiu a inimizade, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Antes de você conhecer a Cristo, você estava perdido, mas agora você foi achado. Antes de conhecer a Cristo, você era um indivíduo solitário, mas agora em Cristo você se tornou um cidadão, um concidadão. Nós já não somos tratados por Deus como indivíduos, mas como um corpo, como uma comunidade. Existe uma solidariedade espiritual entre nós, irmãos, muito mais profunda do que nós somos capazes de imaginar, e nós precisamos nos aprofundar em compreendê-la.
Paulo diz: se um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. Se um membro do corpo é honrado, todos com ele são honrados. E isso, irmãos, é muito mais do que sociabilidade, muito mais do que dar uma risada junto quando alguém faz aniversário, ou quando alguém arranja um emprego, ou quando alguém compra um carro, ou compra uma casa. Isso significa que nós estamos ligados de tal maneira que a bênção de um é a bênção para mim também. Mas nós vivemos numa sociedade que é inimiga de Deus. Uma sociedade que faz você viver cada vez mais isolado, cada vez mais preocupado consigo mesmo, cada vez mais indiferente ao outro. E nós que conhecemos a Cristo, que sabemos o que Cristo fez na cruz do Calvário, nós que conhecemos a verdade do Evangelho, nós precisamos continuar sendo a força de resistência a esse espírito individualista da nossa sociedade. Até no exílio, Deus chamou o seu povo para fazer diferença lá onde eles estavam. Não sei se você se lembra, mas no tempo do profeta Jeremias, o povo de Judá foi levado para a Babilônia. E lá na Babilônia, eles ficavam lá com a esperança de voltar logo. Porque falsos profetas diziam: olha, vai passar 2 anos e nós vamos voltar. Vai passar 2 anos e Deus vai nos restaurar. Aí Deus mandou Jeremias escrever uma carta. E nessa carta do profeta Jeremias, Deus diz assim: não vai passar não, vocês vão ficar aí. E eu vou dizer para vocês: comprem casas, plantem vinhas, deem seus filhos em casamento, deem suas filhas em casamento, busquem a paz da cidade, porque na paz da cidade está a vossa paz. Sabe, irmãos, nós fomos colocados por Deus aqui para fazer diferença e para fazer diferente. Se a igreja de Jesus Cristo não entender isso, de fato não há esperança para o mundo. Porque Jesus disse que se nós formos um, o mundo crerá que Ele é o Salvador. Mas se nós nos dividirmos, como o mundo vai poder crer no Salvador? A segunda metáfora, família. Nossas vidas são aproximadas porque nós somos uma família. O mesmo texto, Paulo diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Eu sei que a família anda em baixa, né? Uma vez eu li uma definição do Milor Fernandes, muito interessante. Milor Fernandes diz assim, que família é um grupo de pessoas que tem a chave da mesma casa. Eu acho que isso ilustra bem o que é a família hoje. Porque a nossa sociedade se tornou tão individualista, que nem nessa célula mais íntima da nossa relação existe o cuidado que deveria existir, o amor que deveria existir. Mas a palavra de Deus não nos afasta do ideal de buscar aquilo que Deus estabeleceu para nós, e por isso a família continua sendo uma metáfora da igreja. Porque é na família onde você experimenta os primeiros cuidados, a primeira atenção, a primeira demonstração de afeto, o primeiro aprendizado, a primeira sociabilização. É ali na família que o seu caráter é formado, que os seus valores são estabelecidos. É na família que você se constitui como indivíduo. É na família que você aprende a viver em união, aprende a depender um do outro. É na família que você aprende que você recebe, mas que você também tem que dar. Por isso a família é uma bela metáfora da igreja. E por isso nós precisamos entender que assim como lá na sua família consanguínea, você desfruta de uma certa segurança e uma certa intimidade, assim também você deve desfrutar das mesmas experiências aqui nessa família que é unida pela fé em Jesus Cristo, que é um laço muito mais poderoso, muito mais profundo e muito mais duradouro.
E a gente esquece disso, né? A gente esquece, por exemplo, que Jesus disse que para ser discípulo dele é preciso amar mais a ele do que a família. Portanto, se você ama o Senhor da igreja, você ama a igreja do Senhor, e você ama os seus irmãos que fazem parte dessa igreja, mais do que você ama a sua família consanguínea, porque todos nós fomos unidos espiritualmente. E a união espiritual, irmãos, creiam nisso, é muito mais séria, muito mais profunda e duradoura do que a união consanguínea. Em outras palavras, para o bem ou para o mal, você vai ser irmão dessas pessoas que estão aí para sempre. Dos seus irmãos consanguíneos, nem sempre. Por isso Tim Keller, né? Tim Keller é um outro autor que eu gosto de citar aqui. Ele diz assim: assim como a experiência mais formativa da vida é sermos membros de uma família, a principal forma de crescermos na graça e na santidade é nos envolvermos profundamente na família de Deus. A comunidade cristã é mais do que apenas um grupo de apoio, é uma sociedade alternativa. E por intermédio dessa sociedade humana alternativa, que Deus nos transforma em quem e no que nós somos. Olha que bonito isso aqui. A igreja é uma nova sociedade, uma nova família, onde Deus forma o caráter de Cristo em você. O caráter de Cristo não é formado em você quando você está lá na sua casa orando sozinho. Não, aí é fácil. O caráter de Cristo é quando você está junto com esse povo aqui, ó, que te machuca e você tem que ter paciência, que te ofende e você tem que perdoar, que te decepciona e você tem que continuar investindo, mas que também te ensina, te conforta, te alimenta, te ajuda, te oferece o braço, o ombro. E é assim que nós somos formados, irmãos. Nós somos formados nesse ajuntamento onde, com qualidades e defeitos, Deus nos aperfeiçoa, como disse Salomão naquele provérbio. Assim como o ferro afia o ferro, um homem afia o seu amigo. Quem já afiou faca sabe como é que é, né? Para afiar uma faca precisa machucar a faca, não precisa? Afiar significa exatamente tirar as arestas. Foi para isso que Deus nos uniu numa família. É por isso que a igreja tem os problemas parecidos com os problemas da sua família. Não é? Por fim, nossas vidas são próximas, porque unidos nós somos o templo onde Deus habita e se manifesta. Paulo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Irmãos, isso aqui é lindo. Pedro diz na sua carta que nós somos pedras que vivem. E ele usa a mesma metáfora. Jesus é a pedra angular e nós, como pedras que vivem, são ajustadas. Você sabe o que é pedra angular? As construções antigas, feitas de rocha. Mais antigas ainda não tinha argamassa. O argamassa não era o mais importante era o encaixe. Então a pedra angular era aquela primeira pedra que era colocada na construção, que precisava ter ângulos perfeitos. E que todas as demais pedras precisavam se ajustar a ela perfeitamente. Porque qualquer imperfeição destrói a construção, certo? Você sabe disso, né? Se você começa a fazer uma parede aqui,
e ela desalinha aqui no começo, meio centímetro, e essa parede tiver 10 metros, quanto ela vai desalinhar lá na frente? Muito, não sei quanto. Alguém faz aí. O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Se você aplicar, a fórmula vai dar 20 metros de comprimento, aplica o ângulo, enfim, é isso aí. Os engenheiros depois vão te ensinar. Então, Paulo está dizendo, Jesus é a pedra angular. E agora nós somos trazidos até Ele. Eu sou trazido, o outro é trazido, o outro é trazido, o outro é trazido, e juntos nós construímos o templo do Senhor. Juntos nós somos a casa de Deus. A casa de Deus não é isso aqui, esse salão, quando a gente for embora, Deus não vai ficar aqui esperando a gente voltar domingo que vem. E eu sei, a gente está acostumado a falar assim, eu sou igreja. Não é não, você não é igreja não. Você faz parte da igreja. Deus, o Espírito Santo habita em você, sim. Mas você se torna o lugar onde Deus se manifesta quando você se ajunta com outras pedras que vivem. Então, Deus se faz presente. É no ajuntamento do povo de Deus que está a bênção. Calvino, comentando esse texto, ele diz assim, ó, em outra parte, os crentes individualmente são chamados templos do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19, 2 Coríntios 6,16. Aqui, porém, lemos que o templo de Deus consiste de todos eles. Ambas as afirmações são corretas e apropriadas. Quando Deus habita em cada um de nós, sua vontade é que nos abracemos todos em santa unidade. E assim, de muitos, formamos um só templo. Cada pessoa, quando vista separadamente, é um templo, mas quando unida a outros, se torna uma pedra de um templo. E esta visão é dada para o enaltecimento da unidade da igreja. Eu prefiro colocar assim, você é uma pedra, onde o Espírito Santo de Deus habita. É da natureza dessa pedra onde o Espírito Santo de Deus habita, juntar-se a outra pedra onde o Espírito Santo de Deus habita. Para que essas pedras juntas edifiquem o templo de Deus. Em outras palavras, as forças que atuam nos crentes não se repelem, elas se atraem. Então, alguém que diz, eu tenho o Espírito de Deus, mas quer distância, tem alguma coisa errada, está com os polos trocados. Bom, algumas implicações práticas disso para você pensar hoje. Rapidamente. Deixe de lado qualquer orgulho, você está aqui por causa da obra de Jesus. Então, Paulo estava combatendo o orgulho dos judeus que desprezavam os gentios. Paulo diz, não tem motivo para você ter orgulho, você estava morto e Cristo te deu vida. Portanto, toda separação acabou. Portanto, toda distinção acabou. Portanto, todas as virtudes se equivaleram, se igualaram, e não existe mais ninguém aqui que é melhor do que o outro. Nós somos todos pedras vivas. Não tem pedrão e pedrinha. Tem pedra. Nós somos pedras. E nós juntos nos tornamos a habitação de Deus. Então, não deixe o orgulho ficar no seu coração. Sabe, você olha para a igreja e fala assim, essa igreja está cheia de defeito. Tudo bem, você só vai ser mais um defeito. Essa igreja está cheia de gente problemática. Não tem importância, cabe mais um problemático aqui, sempre cabe. Porque nós todos, irmãos, nos equivalemos. Todos nós.
Felizmente, nossa igreja não tem apóstolo, apostila, bispa, bispaliza, sei lá o que, né? Nós somos iguais, nós somos irmãos, nós estamos aqui em pé de igualdade. Não interessa se é pastor, se é presbítero, se é diácono, nós precisamos uns dos outros. E não tem motivo de orgulho, de presunção, de achar que pode mais, que sabe mais, que não tem nada para aprender, que não tem nada para ouvir, que não tem nada para mudar, que não tem nada para se corrigir. Deixe de lado o orgulho. Segundo, abra seu coração para o outro. Ora, se Cristo derrubou a separação, como você pode levantar novamente esses muros? Se Cristo disse, acabou, você diz, não senhor, vou levantar um muro novo aqui, que eu preciso dessa separação. Não, irmão. Abra o seu coração. Abra o seu coração para acolher o diferente, para acolher aquele que não pensa como você, que não tem a mesma perspectiva que você, a mesma cultura sua, a mesma condição financeira sua, o mesmo conhecimento seu. Como é bom a gente aprender juntos, e como é bom a gente descer do nosso salto e aprender com aquele que supostamente não tem nada para ensinar. Não tem ninguém que não tem nada para ensinar, e não tem ninguém que não tem nada para aprender, irmãos. Nós precisamos de um coração largo. Terceiro, olhe para o outro. O crente que honra a Cristo é aquele que ama. Né? João disse o quê? Se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. É difícil esse negócio. Eu sei. É difícil amar o que não é amável. Mas presta atenção, você acha que você é amável para Cristo? Você acha que Cristo amaria você por causa de quem você é? Ele não amaria. Eu não tenho nenhuma dúvida que a salvação é pela graça, porque em mim não tem nenhum motivo para Deus me salvar. Ao contrário, eu dou todos os motivos para Deus me mandar para o inferno, mas Deus, na sua misericórdia, decidiu me livrar de lá. Por que eu me julgo no direito de não amar aquele que Cristo amou? Porque ele é diferente de mim, porque ele não pensa como eu, porque ele não concorda comigo. Quarto, receba, mas também dê. Família é um lugar, entre aspas, é claro, né, porque não é um lugar físico, mas é um lugar de pessoas, de interação. Eu acho que toda família tem aquele sujeito que só dá trabalho, não tem? Né? Na minha, eu acho que tem. E ninguém gosta dele, né? Porque a gente sabe que numa relação tem que haver troca. É dar e receber. É assim na igreja também. Sabe, as relações humanas são vampirísticas. Não é? Sem Cristo, todo mundo não passa de vampiro que quer sugar o outro. Aliás, eu tenho uma tese agora. Você sabe que há poucos anos atrás, tudo que passava no cinema e tudo que passava na televisão era vampiro e zumbi. Você sabe que isso é um inconsciente coletivo. Porque inconscientemente o homem sabe que ele é um zumbi. Que ele está apodrecendo, caindo nos pedaços. Ou que ele é um vampiro, que ele só sabe sugar o outro, mas um cristão não. Por fim, se una. Juntos é que somos o templo de Deus em Cristo. Juntos. Não caia na bobagem, no pecado,
de achar que você vai servir a Deus lá na sua casa, sozinho, porque Deus conhece o seu coração. É exatamente porque Deus conhece o seu coração que Ele precisa trazer você para o meio de gente que vai te ensinar, que vai te corrigir, que vai ensinar você a ter paciência, que você vai ter que exercer o perdão, que você vai ter que amar o que não é amável, que você vai ter que suportar o que não é suportável, porque é assim que nós somos o templo de Deus, é assim que Deus vai se manifestar em nós. E eu aproveito aqui, esses últimos minutos, para desafiar você que ainda não participa dos nossos grupos de comunhão. Você sabe que a nossa igreja tem os grupos de comunhão que se chamam koinos. Koinos é uma palavra grega que significa comum. E como a palavra comum é muito comum, a gente preferiu colocar koinos, né? Nós temos 5 grupos que se reúnem toda semana. E certamente tem um grupo perto da sua casa. Se você descer lá para tomar um café, no mural aqui ao lado do café, tem um mapa dos 5 koinos. Eu desafio você a fazer parte. Porque ali a gente fala das nossas lutas, a gente ora, a gente compartilha a nossa fé, a gente exercita a nossa paciência, porque tem uns irmãos que chegam 9 horas para a reunião, que é às 8. Então você tem que ter paciência, né? Você exercita o perdão, porque tem um irmão que fala demais, e você quer falar e ele não deixa. Aí você fala, ô Senhor, eu perdoo, né? Você exercita a misericórdia, você aprende, você compartilha. E no fim você come, porque crente não consegue fazer nada sem comer, né? Então eu desafio você a participar, a ir lá, a perguntar, a se juntar, a se unir, para que você e eu e nós, que precisamos uns dos outros, cresçamos. A igreja não é a mesma sem a sua colaboração. Ela precisa de cada pessoa que Deus colocou aqui. E quando você não dá a sua colaboração, e quando eu estou falando de dinheiro não, tá gente? Que o pessoal já fala de colaboração, já vai dando uns calafrios, já vai pôr a mão no bolso. Não é disso que eu estou falando não. Estou falando, se você não está dando a sua colaboração, a igreja não é o que ela poderia ser. Porque Deus não pôs você aqui à toa. Deus não pôs você aqui de enfeite. Deus pôs você aqui porque alguém precisa de você. Nós precisamos de você. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço porque o Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos, o Senhor agora nos ajuntou e o Senhor desfez todas as razões e as causas das separações, o Senhor nos uniu, o Senhor nos fez o corpo de Cristo. O Senhor, ó Deus, nos usa para sermos o lugar onde o Senhor habita, onde o Senhor se manifesta. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, dá-nos a graça de nos unirmos mesmo, de sermos o que o Senhor quer que nós sejamos, para que o seu nome seja glorificado, para que Cristo seja conhecido e crido, para que o mundo saiba que nós somos discípulos de Jesus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, tudo isso para a sua glória. Amém.